Repórter Eco Especial de hoje, você vai viajar até o Parque Estadual da Ilha Anchieta. O parque fica em Ubatuba, litoral norte paulista. Depois de abrigar um presídio, a ilha finalmente reencontrou sua verdadeira vocação. Foi tombada pelo patrimônio histórico e hoje é uma área de proteção ambiental. Atualmente, a ilha está voltada para o ecoturismo e a preservação da fauna e flora marinhas. Prepare-se! A viagem ao Parque Estadual da Ilha Anchieta reserva momentos agradáveis. A montanha coberta pela vegetação contrasta com a nuvem pesada no céu. O tempo está fechado, mas a água calma do mar nos permite uma viagem agradável até a Ilha Anchieta. Neste tipo de embarcação se leva de meia hora a 50 minutos, saindo da enseada do Saco da Ribeira, região de Ubatuba. É durante o percurso que o grupo de alunos, entre 15 e 17 anos, planeja com o professor como serão as próximas aulas. Eles estão indo a campo para aprender biologia num imenso laboratório vivo. Não demora muito e logo se vê a ilha, uma das maiores do litoral norte. A Anchieta é um parque estadual, uma área de proteção ambiental criada em 77. À medida em que nos aproximamos, encontramos escunas com turistas em direção à ilha. São, em média, 50 mil visitantes ao ano. A porta de entrada da ilha é a Praia do Presídio, na Baía das Palmas. O pier, uma construção antiga feita de pedras, é o primeiro sinal de que o homem chegou aqui há muito tempo. Hoje só vivem na Ilha Anchieta o diretor, a esposa e alguns guardas responsáveis pela segurança. Para passar a noite aqui, é preciso uma autorização especial concedida pela direção do parque. Na chegada, uma surpresa, um bando de capivaras. Há alguns anos, 7 animais foram introduzidos na ilha. Hoje, já são mais de 200. Acostumadas com a presença do homem, não se incomodam em dividir espaço com outras espécies. Nós tivemos vários animais introduzidos na ilha e sem estudos, sem critérios. Muitos deles não são nativos desse ambiente e, sendo uma ilha, tem um ambiente muito frágil, e a capivara foi um dos principais causadores de impacto agora no ambiente. Nós temos que fazer um estudo mesmo de que ambiente ela pode estar sendo reintroduzida, né? Nós temos que retirar a capivara da ilha porque realmente a ilha não suporta a capivara. A Ilha Anchieta é cercada de história por todos os lados. Já se chamou Ilha dos Porcos. A partir de 1600, desembarcaram colonizadores ingleses, holandeses e franceses. A ilha foi quase que totalmente desmatada para o plantio de café e cana. Depois, ela virou uma aldeia de pescadores, mas ficou conhecida mesmo por isolar uma das maiores colônias correcionais do estado. O presídio foi construído em 1904 com o projeto do arquiteto Ramos de Azevedo. A grande porta de madeira esconde um cenário esquecido no tempo. Por estas celas passaram homens perigosos e presos políticos da ditadura Vargas. Em 52, uma grande rebelião transformou a Anchieta na Ilha dos Horrores. O motim, que envolveu cerca de 450 presos, foi planejado com 2 anos de antecedência. Durante 2 ou 3 anos, os presos fizeram um pacto de serem os melhores presos do mundo, né? Não tinha briga, eles faziam tudo que pediam, tinha um conjunto de jazz, eles iam, tocavam na casa, cuidavam das crianças e tal, então eram presos exemplares. E com isso houve um relaxamento da segurança, que era realmente o que eles queriam.
E eles descobriram que no dia 20 de junho de 1952 chegaria aqui um pequeno navio, o Batubinha, que era o responsável pelo abastecimento da ilha. Eles fizeram a rebelião dele às 8 horas da manhã, dominaram os guardas, foram até o quartel, todas as armas ficavam neste quartel. Quando eles conseguiram tomar o quartel com as armas dos guardas que estavam acompanhando, eles tomaram conta da ilha, né? Então, quando chegou na praia do Batumirim, eles enfiaram o barco na praia, o barco se partiu, eles desceram e tentaram subir a serra. Todos eles foram recapturados. Apenas um dos mais fortes, um presidiário que é muito citado, o China Show, conseguiu realmente vencer toda a Serra do Mar, cair no Vale do Paraíba e sumir. Só que 2 anos depois, ele foi preso em Feira de Santana, na Bahia, e voltou para cá. Ao lado do quartel estão as ruínas da Vila Militar. É o que sobrou das casas onde moravam os oficiais. As ruínas dão a noção exata da capacidade de regeneração da mata. Bastou o homem deixar este lugar para a floresta começar a se recompor. É um processo lento que leva anos, mas que aqui está adiantado. Com o tempo e a falta de manutenção, as paredes e os telhados das casas foram caindo e a vegetação vai voltando com força. Nesta casa, por exemplo, uma semente trazida por um pássaro ou pelo vento brotou num pedaço de telhado. As raízes desceram em busca da terra. E a árvore, olhe só, está lá em cima, enorme, exuberante. A única parede que ficou em pé é a que está abraçada pelas raízes. A vegetação nasce sobre os tijolos que se desmancham. Uma composição harmoniosa. A passagem pela Vila Militar marca o começo de uma das trilhas mais bonitas da Ilha Anchieta, a trilha do Saco Grande. No caminho, encontramos ervas medicinais. A baleieira pode ser usada como anti-inflamatório. A maior parte das árvores frutíferas foi introduzida. A jaqueira é encontrada em toda a ilha. 200 hectares da ilha tem uma vegetação muito impactada, né? O solo muito frágil, muito seco. Então aí é muito difícil essa recuperação sem interferência do homem. Como pode ser essa interferência, então? Através de pesquisas, estudando que espécies devem ser introduzidas e devem ser nativas e realmente, o que controles do solo de erosão devem ser feitos. Durante a trilha, os alunos aprendem como funciona um ecossistema autossustentável. Então, explicando mais ou menos como é que eu chego a isso aqui, eu pego uma folha verde que caiu da árvore. Ela vai passar por um processo de maturação e depois ela entra em decomposição. Então a gente tem as fases até que ela foi completamente decomposta. A Mata Atlântica é muito rica em espécies, mas na Ilha Anchieta está se recuperando de sucessivas devastações. Foi a presença ostensiva do homem que ameaçou a fragilidade deste ecossistema. Quanto foi destruído em termos de vegetação? Olha, nós tivemos toda a ilha destruída, né? Mas em diferentes estágios aí. Então nós temos hoje uma vegetação em mosaico, que a gente fala, vários estágios em recuperação. Seguindo a trilha das formigas, vamos nos aproximando da enseada do Saco Grande. A vegetação volta a ficar rasteira e o barulho do mar nos indica que falta pouco. A enseada reserva um final especial para esta trilha, um cenário que enche os olhos. Estamos no sul da Ilha Anchieta, de costas para o continente e de frente para o Atlântico. Navegando em linha reta, chegamos à África. A história revela que em 1850, a ilha foi usada como base naval inglesa para a interceptação dos navios que traziam os escravos.
A maré sobe, as ondas chegam a mais de 3 metros de altura e quebram com força. As rochas protegem a ilha da violência das ondas e, ao mesmo tempo, nos proporcionam um espaço privilegiado, um lugar naturalmente confortável para assistir este espetáculo. A Ilha Anchieta tem 7 praias. O acesso pode ser de barco ou pelas trilhas que cruzam a Mata Atlântica. A trilha da Praia do Sul tem cerca de 1 quilômetro. É um antigo caminho usado por moradores. Quem nos acompanha nesta caminhada é a bióloga responsável pelo programa de pesquisa do parque. Logo no começo, encontramos um filhote de aranha-armadeira, uma espécie venenosa. O bambu, que não é nativo, era usado no artesanato e na construção de cercas e de casas. Hoje, o bambuzal forma um verdadeiro túnel sobre este trecho da trilha. O tanque de pedra resiste ao tempo, um vestígio do que sobrou da colônia penal. Por onde passa o riacho, dá para perceber a camada estreita de terra. É o chamado solo raso. Embaixo da parte fértil, há uma camada rochosa que está entre as mais antigas do planeta, com mais de 3 bilhões de anos. Entramos pela mata fechada, árvores de vários tamanhos, um ecossistema perfeito para muitas espécies. As flores de cores vivas se destacam em meio ao verde. Na trilha da Praia do Sul está também a maior figueira da ilha. Do mirante, o ponto mais alto, se tem uma visão geral da Enseada das Palmas. O fim da trilha é a Praia do Sul, pequena, de água transparente e com muitas pedras. Na maré baixa, dá para ver várias espécies de vida marinha que buscam sobrevivência nas rochas. Corais, algas, esponjas do mar e moluscos, como este, conhecido aqui como saquaritá. O costão rochoso em si, ele é um ambiente que propicia uma grande diversidade, né? Porque ele tem uma variedade de ambientes para que os animais possam ficar, então, muitas fendas, muitas tocas, né? E as próprias algas que servem de abrigo e de alimento para vários animais. Até o momento, a gente já tem cerca de 15 espécies já identificadas. Agora, professor e alunos se preparam para mais uma aula, só que a alguns metros de profundidade. A gente vai ver aqui, vamos percorrer uma média de 600 metros pelo costão rochoso, uma profundidade de 0 a 6, 7 metros, aproximadamente. Tá? Então, nesse esquema, observar indivíduos, contagem de indivíduos, tipos de vegetais, espécies de peixes, nectônicos e bentônicos. Tá? Mergulho aproximadamente 1h10 mais ou menos. Para quem gosta de mergulhar ou conhecer lugares como a Ilha Anchieta, a bióloga manda um recado. É importante que tanto o turista que anda pelas rochas, né, como o mergulhador tenham uma noção de que aquele ambiente está ali do jeito que ele é encontrado na natureza. E que se a gente alterar, né, inverter rochas, né, cada animal, cada alga que cresce numa rocha, ela cresceu naquela superfície mais voltada para a luz ou menos voltada para a luz, ou mais exposta às correntes ou menos exposta, porque é naquele ambiente específico que vai sobreviver. Então é importante a gente não pisar nos animais, a gente não coletar animais e ter o cuidado de não quebrar também. Às vezes a gente pode pegar um animal para observar, é importante que a gente coloque ele no mesmo local que ele foi encontrado. A orientação da bióloga é uma norma de comportamento dos mergulhadores mais conscientes. Alguns levam o assunto tão a sério que, além de respeitar o ambiente marinho, aproveitam o mergulho para limpar a sujeira do fundo do mar. O mergulho com finalidade de pesquisa é muito praticado nesta região de costões rochosos por conta da quantidade de espécies.
Com relação aos peixes, a diversidade também é grande, o número de espécies é grande? É bastante grande. A gente tem tanto peixes de passagem, que são aqueles que podem ser capturados com rede para a gente identificar a espécie, como os peixes que vivem próximos ao costão e que são avaliados através de senso visual, fotografando, né? Já foram encontradas mais de 100 espécies, esses peixes de costão. Fabiano é um dos alunos mergulhadores que tem muita consciência do que faz aqui. É meio que assim, é só observar mesmo, né? Nada de tocar, nada de tirar, para outros que vierem depois, tá tudo aí e poder desfrutar também, como eu pude. Do mar, algumas espécies seguem para o laboratório montado no prédio da administração do presídio. A iniciativa é de um colégio particular de São Paulo que começou a investir no parque estadual. Agora, o que é isso? É uma rocha? É o que exatamente? É uma rocha viva. O que é uma rocha viva? Tem várias espécies, várias colônias aqui. O que você já descobriu que tem aí? Tem algas, tem alguns caranguejos dentro das toquinhas aqui, tem alguns moluscos também, tem esponja. A rocha viva é colocada no aquário e mais tarde volta para o mar junto com a estrela e o caranguejo-aranha. Para preservar as espécies marinhas, o entorno da ilha também é considerado área de proteção ambiental. Aqui é proibido pescar. Os barcos atracam por perto só para passar a noite. A exceção fica para aqueles que fazem a pesca artesanal. Na Praia do Sul, eles armam o chamado cerco, uma rede com malhas largas que não pega os peixes pequenos. Este lugar é um ponto importante para a equipe do Projeto Tamar, que trabalha pela preservação das tartarugas marinhas. Berenice, a coordenadora da base de Ubatuba, vem sempre conversar com os pescadores. Com relação aos pescadores de cerco aqui da Ilha Anchieta, que a gente trabalha continuamente, a gente acredita que eles têm um nível de consciência bastante interessante, soltam os peixes menores, têm esse cuidado. E com relação às tartarugas, é cooperação total. Toda vez que tem uma tartaruga, mesmo que ela esteja muito ferida ou que ela chegue na rede e por algum motivo ela esteja aparentemente morta ou afogada, sempre em qualquer situação eles procuram a equipe, eles reservam a tartaruga e avisam alguém do projeto, ou a gente tem até uma rotina de estar vindo dia a dia para saber se tem alguma tartaruga para fazer a marcação. Seu Joel é pescador há 35 anos. Só na ilha arma o cerco há 20 anos. Ele confessa que já pescou tartaruga, mas hoje garante, mudou de opinião. Há muitos anos atrás, muitos anos antes do projeto, a turma sempre comia algumas zinhas dela, sabe? Sei. Sempre comia, mas não mais. Agora? Agora não. Alguns tempos pra cá, até que chegou o projeto aqui, não, ninguém faz isso mais não. Os técnicos do Tamar foram chamados pelos pescadores que encontraram duas jovens tartarugas no cerco. Elas são da espécie verde, a mais comum na região. Estão machucadas, por isso vão para os tanques que ficam na praia do presídio. O primeiro cuidado é o banho e depois o curativo. Pelo menos por uma noite, elas terão que ficar se recuperando. No dia seguinte, uma delas já está melhor e pronta para voltar ao mar. Na areia, a tartaruga é medida, pesada e recebe os números de identificação nas nadadeiras. As anilhas vão ajudar a esclarecer, por exemplo, o ritmo de crescimento e a rota desses animais. Na região de Ubatuba, a gente tem registros de ela migrar para o norte do Brasil. Certo? Mas o projeto Tamar, ao longo de seus 16 anos de existência, já teve registro de tartarugas marcadas no Brasil e encontradas do outro lado do Atlântico, na costa da África.
Nos tanques do Tamar vivem 4 tartarugas que cresceram em cativeiro e, portanto, não podem mais voltar à liberdade. Assim, são usadas como exemplo dentro do trabalho de educação ambiental. Bom, além da conscientização dos pescadores, a gente tem o trabalho de conscientização do público em geral, porque a ilha é muito visitada por turistas e por escolas, né, por estudantes. E esse trabalho com a tartaruga marinha é um trabalho de pesquisa e conservação, na medida em que, ao marcar a tartaruga, a gente está procurando obter dados de recaptura, de rota migratória, da situação, da dinâmica populacional, ou seja, com quantos indivíduos aquela espécie está. Todo o lixo produzido no Parque Estadual da Ilha Anchieta é levado para o continente. Através de um programa de reciclagem, parte dele é separada. Vidro, papelão e plástico são vendidos e o dinheiro revertido em benefício da comunidade. Algumas placas já alertam sobre o impacto ambiental causado pelo lixo deixado nas praias. Estes alunos são de escolas públicas da região de Ubatuba que visitam a ilha e recebem as primeiras noções de preservação. É o projeto Escola no Parque. Na chegada ao Museu do Lixo, eles veem um pouco de tudo que é deixado aqui pelos visitantes. Nós temos uma missão muito importante, que é passar a informação da natureza, da importância dos parques para esses turistas. Quando eles estão aqui, eles devem ter um comportamento adequado e que realmente usufrua do seu lazer, conciliando o trabalho da conservação da natureza com o turismo. A recuperação desse patrimônio ecológico e histórico está toda no papel e depende agora principalmente de parcerias com a iniciativa privada. Foi só através da cobrança de ingresso do turista que se viabilizou a construção da lanchonete e de banheiros para os próprios visitantes. Agora, é necessário muito investimento em pesquisa para fazer um levantamento completo das espécies e, assim, planejar com critérios a recuperação da mata, sem deixar de fazer um controle rigoroso do turismo para impedir novos impactos ambientais. A tartaruga marinha, o beija-flor, o tiê-sangue, a bromélia e todas as outras espécies da Mata Atlântica vão agradecer.